No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom é refletirmos sobre a unicidade de Deus. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versos, vou ler 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem pela água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Bom, aqui o apóstolo Paulo faz um paralelo. Ele fala que os maridos devem amar suas esposas e faz uma alusão aqui ao casamento de Cristo com a igreja. Cristo amou tanto sua esposa que se entregou por ela. Então é notório, inclusive a parábola das bodas do Cordeiro vai dizer lá em Mateus 25 que a noiva, a noiva de Cristo é a igreja das virgens, fazendo uma alusão aí ao noivo, ao casamento. O noivo é ele. Isso é notório, isso é fato. O noivo, Jesus, está com o casamento marcado. As bodas do Cordeiro. Há uma profundidade muito grande no casamento de Cristo com a igreja. Mas preste bem atenção no que diz a palavra de Deus por intermédio do profeta Isaías. Diz aqui no verso 5. Preste atenção, eu vou ler aqui na versão King James, que aqui já fica mais bonito ainda o que eu quero falar com você. Pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aqui o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, assim como esteve Paulo, ele está dizendo que o teu Criador, o teu esposo é Yahvé ou Jeová, dizem outras traduções. Eu estou lendo Isaías 54, verso 5. Isaías 54, verso 5 diz que Jeová é o esposo da igreja. Você que crê na Trindade aí, temos um problema seríssimo. Porque a Bíblia apresenta Jesus como o noivo. A mulher é noiva do filho, mas é casado com o pai. Não existe. Jesus está de casamento marcado com a igreja. Agora, vamos ouvir as palavras do próprio Cristo. Preste atenção, ouça o próprio Jesus falando. Ele diz assim: E disse-lhe Jesus: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então, naqueles dias, jejuarão. Eu estou lendo para você Marcos, capítulo 2, verso 19, quando os discípulos de João Batista perguntam justamente para Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Marcos 2, anota aí, Marcos 2. E por que seus discípulos de jejum e de João não? Os fariseus, perguntaram. Então, aí ele fala, como é que eles vão jejuar se o esposo, mas nem noivo é o esposo. O esposo, porque Jeová é o teu esposo. E Jesus está dizendo, o esposo está aqui, eles não vão jejuar enquanto eu estiver aqui, fisicamente com eles. Aleluia! É por isso que é importante nós lermos o Minuto da Unicidade. Então, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, ele é o esposo daqueles que creem no seu nome. Ele é o seu marido. Por isso que você não pode se prostituir com o vinho embriagado de Roma. É por isso também que você não pode, amigo ouvinte da Palavra de Deus, entregar o seu corpo ao pecado, porque você é noiva de Cristo.
Você não pode pecar porque o pastor está vendo você cometer um pecado. Você não pode se preocupar se irmão A ou se irmão B, o que vão falar de você. Em primeiro lugar, você tem que ter um compromisso com teu esposo. Então eu não posso fazer mal ao meu irmão, eu não posso fazer coisas erradas diante aos olhos do meu esposo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, e Ele é Jesus Cristo. Por isso que a religião, quando lê isso aqui, e quando lê Isaías, fala, bom, aí é um mistério. Aí não dá para resolver. São 3 em 1, aí começa aquela, você está entendendo? Mas é o próprio. Ele deixou inúmeros sinais de que Ele é o Deus de Israel. De que o eterno, soberano Deus de Israel esteve aqui. Não é outro. Não tem 2 maridos, só tem um esposo e é zeloso, tem ciúme da sua esposa. Deus ama tanto a sua esposa, por isso que Paulo, você vai entender agora a dimensão do que Paulo está falando. Tem que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não se entregou por alguém, não. Ele não fez o sacrifício para outro, não. Ele mesmo, que marido é esse que mandaria outro e ele não viria resolver o problema com a sua esposa? Para a sua esposa, resgatar a sua querida esposa e amada. O próprio Jeová esteve aqui, se entregou por nós. E é por isso que temos aqui, irmãos, essa sede de todo dia gravar Minuto da Unicidade, de ora a Deus para que envie mais ceifeiros para a seara que é grande. Muita gente precisa ouvir essas verdades. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Faça alguma coisa para que essa mensagem chegue aos muitos corações. Jesus é Deus e não há outro além dele. E se chama Jesus Cristo. Nós estamos aqui, tem dia que a gente não consegue gravar. Ontem estava muito de crise de alergia, muito forte. Entrar aqui no estúdio às vezes não é uma tarefa fácil, mas continue orando por nós. Precisamos voltar a trabalhar, né, com o Minuto da Unicidade, voltar a fazer vídeos para os canais que estão parados, mas Deus vai nos capacitando e continue nos abençoando aí com o carinho da sua audiência. Compartilhe e nós voltaremos amanhã, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.